Boa noite a todas e todos. Meu nome é Luiz Henrique. Fui recentemente aprovado no 26º concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e hoje vou ministrar uma aula para vocês sobre os temas Direito à Igualdade e Ações Afirmativas e Teoria Geral dos Direitos Sociais e Direito à Saúde. Não tenho a experiência e o brilhantismo de alguns professores de vocês, aqui da casa inclusive, mas acabei de passar exatamente pelo que vocês estão passando. Então, eu conheço o drama e eu pretendo preparar aqui uma aula, ministrar uma aula com empatia, exatamente a aula que eu gostaria de assistir quando aluno, ou seja, ontem. Mas, como o tempo é curto, vamos avançar. O primeiro tema vai ser Direito à Igualdade e Ações Afirmativas. Quando a gente pensa em ações afirmativas, por óbvio, a primeira associação são as cotas raciais, acesso à universidade, mas as ações afirmativas a isso não se resumem e por isso é importante enfrentar o princípio ou o direito da igualdade para que faça algum sentido todas as polêmicas que a gente vai enfrentar ao longo da aula. E para entender o desenvolvimento histórico do direito à igualdade, eu gostaria de falar ainda que brevemente das gerações de direitos fundamentais. É uma teoria altamente criticável. Eu, inclusive, recentemente publiquei um texto sobre o tema que eu busco exaurir. Se vocês tiverem interesse, está lá a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, algumas críticas à teoria, mas hoje a gente vai se limitar ao básico, o que tem a ver com o direito à igualdade. O desenvolvimento dos direitos fundamentais tem tudo a ver com o desenvolvimento histórico e de luta da humanidade. O que está acontecendo no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX? Revolução. Naquele momento histórico, e é claro que isso é uma perspectiva preponderantemente eurocentrista, a sociedade não mais se conforma com um direito desigual, com sociedades estamentais. Naquele momento histórico da Europa, as pessoas eram tratadas de forma desigual, inclusive perante a lei. Todo mundo conhece a teoria do abate siège, o que é o terceiro estado, que desenvolve a teoria do poder constituinte originário e sabe que na França a sociedade era dividida em 3 estados. O alto clero, a nobreza e o restante da população, que representava 97% da sociedade francesa. Uma sociedade com direitos hereditários, recheadas de privilégios, e naquele momento histórico associado a outros tantos fatores sociológicos, econômicos, religiosos, à revolução. Revolução liberal na França, Revolução liberal na Inglaterra, Revolução liberal nos Estados Unidos. A classe ascendente naquele momento era a burguesia que queria um tratamento igual de todos naquela sociedade. Mas a igualdade tinha o sentido de tratamento idêntico. Todos deveriam ser tratados de forma idêntica naquele momento histórico, perante o direito. A primeira geração dos direitos fundamentais, e essa teoria é desenvolvida por Karel Vazak, um polonês, está associada ao valor liberdade. Ele faz uma associação aos valores da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. E o valor preponderante naquele momento histórico, do final do século XVIII, é justamente a liberdade. Há o desenvolvimento naquele momento do constitucionalismo liberal burguês. Naquele momento histórico, o que a burguesia queria era uma não intervenção do Estado na sociedade civil. Por isso mesmo, os direitos que se desenvolvem naquele momento são os direitos civis, políticos, como, por exemplo, a vida, a liberdade, a propriedade e a igualdade formal. E é importante reforçar que naquele momento de luta contra uma sociedade estamental, igualdade formal aqui era sinônimo de tratamento idêntico, independentemente da realidade de cada indivíduo. Todos seriam tratados da mesma forma. Havia naquele momento, portanto, um dever de abstenção do Estado que não deveria intervir em qualquer relação privada. Trouxe até aqui um trecho e trouxe outros tantos ao longo da aula, que eu não vou ler com vocês, é maçante, mas que eu gostaria que vocês colocassem no caderno de vocês, por isso eu vou disponibilizar os slides. E há uma passagem aqui do livro do Daniel Sarmento com Cláudio Pereira, professor da UF, em que ele fala justamente desse momento histórico, em que, a pretexto de tratar todos de forma idêntica e na valorização absoluta de uma suposta liberdade, o ordenamento jurídico daquela época permitia, por exemplo, que um trabalhador negociasse com seu empregador trabalhar 16 horas por dia, todos os dias da semana, 365 dias no ano, por um prato de comida.
Ora, se todos são livres e iguais, o direito não deve intervir nas relações privadas, logo, esse contrato é válido. É esse o conceito de igualdade que prevalecia naquele momento histórico. Eu falei que, onde há revolução, onde há luta histórica, há desenvolvimento do constitucionalismo, dos direitos fundamentais e, por consequência, do direito à igualdade. O que está acontecendo no começo do século XX? Revolução Mexicana, Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial. Esses movimentos alteraram o desenvolvimento do constitucionalismo naquele momento histórico e, por consequência, dos direitos fundamentais e também do direito à igualdade. O tratamento da igualdade formal como um tratamento idêntico não transformou relações anteriormente desiguais, mas em dado momento fomentou uma desigualdade fática. Como disse, o proletariado na Inglaterra, por exemplo, do século XIX, foi tão explorado quanto o servo durante a Idade Medieval na Europa. E aí surgem esses movimentos por novos direitos, por um novo conceito de igualdade. E nesse contexto surge também o que é denominado de segunda geração de direitos fundamentais. Essa segunda geração de direitos fundamentais tem como valor justamente a igualdade, não mais a liberdade. Mas essa igualdade não é aquela mais igualdade formal dos burgueses, de um tratamento idêntico, mas sim uma igualdade material. Pode e deve o ordenamento jurídico se atentar para as desigualdades fáticas. As pessoas não são iguais. É muito comum, inclusive nos livros, haver uma associação dessa igualdade material com aquela passagem clássica de Aristóteles, também citada por Rui Barbosa, de que os iguais devem ser tratados de maneira igual e os desiguais devem ser tratados de maneira desigual na medida da sua desigualdade. E é esse valor que vai justamente nortear o constitucionalismo social que surge naquele momento histórico. Por exemplo, com a Constituição Mexicana de 1917, com a Constituição Alemã de Weimar de 1919, e nesse momento são positivados nas constituições ocidentais os direitos econômicos, sociais e culturais, como, por exemplo, o direito à saúde, que nós vamos enfrentar com mais profundidade logo em seguida. Esses direitos econômicos, sociais e culturais, diferentemente dos anteriores, que exigiam preponderantemente uma abstenção por parte do Estado, por isso direitos negativos, agora são direitos a prestações positivas. O que se exigia naquele momento histórico do Estado e da sociedade era justamente um atuar positivo do Estado garantindo condições básicas de vida digna, fomentando uma igualdade de fato para que os indivíduos, com aqueles bens materiais e jurídicos, pudessem exercer a sua autonomia. É essa a essência da segunda geração de direitos fundamentais. E só para a gente fechar, para não ficar solto, há uma terceira geração que é consagrada nos livros. A partir da quarta, quinta, sexta, não há mais consenso, mas só para a gente fechar esse tema que tem tudo a ver também, não só com a igualdade, mas com a teoria geral dos direitos fundamentais, vale lembrar a terceira geração, que para Karel Vazak consagra o valor fraternidade ou solidariedade. O grande exemplo é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que na nossa Constituição está no artigo 225. Nesse momento histórico são consagrados, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, os direitos coletivos e os direitos transindividuais. Karel Vazak coloca também, nessa geração de direitos fundamentais, o direito à paz. Trouxe uma passagem de um célebre voto do ministro Celso de Mello, que sintetiza muito bem e resume essas três gerações de direitos fundamentais, até então onde há unanimidade na doutrina. A teoria dos direitos fundamentais é consagrada, inclusive, em votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ela pode sofrer algumas críticas. A mais conhecida é com relação à nomenclatura. Quando Karel Vazak, em sua palestra na Universidade de Estrasburgo, falou em gerações de direitos fundamentais, teve a nomenclatura criticada porque transmite uma ideia de que uma geração substitui a anterior. Por isso, parte da doutrina prefere a nomenclatura dimensão, pois não há que se falar numa substituição, mas sim um acréscimo de direitos fundamentais, que são produtos de lutas históricas, de revoluções e de positivação do ordenamento jurídico. Mas mesmo a ideia de acréscimo é insuficiente. E cito um exemplo que é muito contundente, que a gente vai trabalhar hoje. Com o desenvolvimento do direito social à saúde,
A própria ideia de vida como geração de direito fundamental de primeira geração também é alterada. Não se fala mais em vida biológica, não há mais um direito à sobrevivência, mas sim um direito à vida digna. E a saúde, como direito de segunda geração, passa a ser um pressuposto para uma vida digna. Da mesma forma, o meio ambiente, direito de terceira geração, altera o próprio conceito e conteúdo do direito de propriedade, um direito clássico de primeira geração, já que a propriedade passa a ter que respeitar a sua função socioambiental, função socioambiental consagrada na Constituição e expressamente no Código Civil. Fizemos um panorâmico histórico do desenvolvimento da igualdade, a distinção entre a igualdade formal como tratamento idêntico, a igualdade material que exige um tratamento desigual entre desiguais e um atuar positivo por parte do Estado para minimizar as desigualdades fáticas, promovendo uma vida digna. Mas há outros tantos conceitos e manifestações da igualdade que não apenas a distinção entre igualdade formal e igualdade material. É importante dominar porque é um conceito muito desenvolvido nos livros e que cai em prova, mas há outros tantos exigidos em provas objetivas, discursivas, em provas orais, e que podem dar para vocês uma fundamentação mais profunda, mais contundente, sobretudo numa prova de Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que exige uma visão crítica do ordenamento jurídico para muito além do direito positivado. Quase todos os livros desenvolvem um conceito também de igualdade na lei e igualdade perante a lei. Já vi caindo em prova objetiva, é um conceito simples, mas vale a pena que vocês saibam. A igualdade na lei seria a igualdade destinada ao legislador. No ato de edição de um ato normativo, seja ele qual for, deve, na lei, o legislador se atentar para a igualdade. Mas não basta uma legislação isonômica. É preciso que aqueles que aplicam o direito, seja o Poder Executivo, Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, também apliquem o direito de forma isonômica, com filtros de igualdade. Portanto, o direito ou a igualdade perante a lei seria justamente o conceito de igualdade destinado aos operadores, aos aplicadores do direito, enquanto a igualdade na lei é destinada ao legislador. É preciso analisar também a possibilidade de incidência do direito ou do princípio à igualdade em relações particulares. Vocês já estão carecas de saber que hoje é consagrada, inclusive no Supremo Tribunal Federal, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Naquele momento histórico, lá da Revolução Francesa, quando os direitos fundamentais foram finalmente positivados e desenvolvidos, havia uma necessidade de conter o arbítrio do Estado. Por isso se fala em eficácia vertical dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais eram oponíveis ao Estado, que era tido como o grande violador do cidadão daquela época, do burguês, no final do século XVIII. Ao longo dos séculos foi sendo desenvolvida também a possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais não só em detrimento do Estado, mas também dos particulares. Foi percebido que um particular também pode violar gravemente direitos fundamentais, e com isso foi desenvolvida a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Há alguma controvérsia, não é o momento agora, não é uma aula de teoria geral dos direitos fundamentais, mas a igualdade também incide no ordenamento jurídico brasileiro as relações particulares. E há um caso célebre no Supremo Tribunal Federal que envolvia a Air France. O Estatuto da Air France no Brasil consagrava mais direitos aos empregados franceses no Brasil do que os nacionais brasileiros. E nesse célebre precedente, o Supremo Tribunal Federal, citando a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, afirmou que tal princípio também incide nas relações particulares e que o Estatuto da Air France era inconstitucional, justamente por violar a igualdade. Os direitos trabalhistas extensíveis aos franceses também deveria ser aplicável aos trabalhadores brasileiros da Air France no Brasil. Outro conceito importante, aliás, esse importantíssimo, é a distinção entre discriminação direta e discriminação indireta, o que repercute na teoria do impacto desproporcional. A discriminação direta é quase intuitiva, é possível extrair do campo semântico da palavra. Consiste num tratamento odioso, desigual, expresso, diretamente em desfavor de alguém,
em regra, em decorrência do gênero, da orientação sexual, da raça, da nacionalidade, da religião. A discriminação direta é, por exemplo, o empresário que não permite que determinado indivíduo ingresse no seu estabelecimento pelo simples fato de ser muçulmano. Essa é gritante, essa é evidente. Mas há também a discriminação indireta. Eu até trouxe um conceito para vocês do André de Carvalho Ramos, que é impecável. Então eu não vou ficar aqui falando para vocês quando há uma definição perfeita, e é essa definição que eu quero que esteja no caderno de vocês. Para o André de Carvalho Ramos, que na minha opinião é o melhor manual de direitos humanos hoje, a discriminação indireta consiste na adoção de critério aparentemente neutro e então justificável, mas que na situação analisada possui impacto negativo desproporcional em relação a determinado segmento vulnerável. A discriminação indireta levou à consolidação da teoria do impacto desproporcional. Cito um exemplo que tem cara de defensoria. E tem cara de defensoria porque na DPF 442, em que a defensoria é amiga da corte, se discute a possibilidade de descriminalização do aborto quando até os 3 meses da gestação. Inclusive, a Defensoria Pública, por meio do SEJUR, publicou um livro com diversos capítulos desenvolvendo o tema. Portanto, o entendimento institucional é da descriminalização do aborto até os 3 meses de gestação. E há um voto, ou melhor, um precedente do Supremo Tribunal Federal, é um habeas corpus de 2016, não se trata de controle concentrado abstrato, esse está pendente de julgamento na DPF 442, mas há um HC em que, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, se considerou a descriminalização do aborto até os 3 meses com vários fundamentos: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, a autonomia da mulher, a violação ao princípio da proporcionalidade, justamente porque a criminalização não é um meio adequado a defender o bem jurídico em tela, que seria a vida do nascituro. Mas ele também fala na teoria do impacto desproporcional. E ele afirma o seguinte: a criminalização do aborto é universal, é genérica, é abstrata. Em tese, qualquer conduta é criminalizada. Mas a mulher rica de classe média alta, branca, pode ir a uma clínica, ainda que clandestina, que preste um serviço de qualidade. E dificilmente ela será sancionada pelo direito penal. Mas a mulher negra, pobre, miserável, costumeiramente se dirige a clínicas que são verdadeiros açougues e que sofrem com problemas de saúde gravíssimos e que, em regra, depois tem que buscar o SUS. E é justamente no SUS que muitos médicos, respeitando seu dever de sigilo, noticiam aquela conduta criminosa, e é naquele momento em que é deflagrada a persecução penal. Logo, em que pese a criminalização do aborto, com todos os seus fundamentos jusfilosóficos, seja universal, há uma categoria muito específica, que é a mulher negra, pobre, periférica, que é, em regra, criminalizada e que sofre com essa persecução penal. Logo, a criminalização do aborto, dentre outros tantos motivos, geraria um impacto desproporcional nessa camada da população. E é um exemplo muito importante em que a gente dialoga com outro tema muito importante para a instituição e tema também de prova por consequência. Outro conceito de igualdade que eu encontrei nos livros é a igualdade na sua dimensão negativa e igualdade na dimensão positiva. Tem tudo a ver com a distinção entre igualdade formal e material, mas com ela não se confunde. A igualdade na dimensão negativa seria uma vedação por parte do Estado ou da sociedade civil de praticar atos discriminantes. Ela deve agir de forma equânime e isonômica. Já a igualdade, na sua dimensão positiva, exige um atuar ativo por parte do Estado para não mais fomentar e, se possível, extinguir as desigualdades fáticas, não só econômicas, como outras tantas. Por exemplo, há a necessidade de um agir ativo por parte do Estado para fomentar os direitos das pessoas com deficiência. E aí, finalmente, com esse arcabouço compreendendo, ainda que brevemente, o desenvolvimento histórico do conceito da igualdade e outras manifestações, chegamos às ações afirmativas e à política de cotas étnico-raciais. Eu trouxe uma passagem que é longa, que eu retirei de um artigo da Tula Pires. A Tula Pires é a maior especialista, pelo menos no Rio de Janeiro, eu tive prazer de ser aluno lá na PUC, em teoria crítica da raça. A professora Tula Pires é maravilhosa. Em um artigo ela traz a seguinte passagem,
E eu quero que seja com essa mentalidade, pensando não só na atuação de defensor público, mas também na prova, que vocês enfrentem um tema, ações afirmativas, com uma filtragem racial. Segundo a professora Tula Pires nesse artigo, eu vou ler com vocês, o trecho é longo, mas é muito importante. O psicanalista Contardo Caligares empreende a seguinte reflexão: de onde surge em tantos brasileiros brancos bem-intencionados a convicção de viver em uma democracia racial? A professora Tula Pires fala muito no mito da democracia racial. Qual é a origem desse mito? A resposta não é difícil, diz ele. O mito da democracia racial é fundado em uma sensação unilateral e branca de conforto nas relações interraciais. Esse conforto não é uma invenção, ele existe de fato. Ele é efeito de uma posição dominante incontestada. Quando eu digo incontestada, diz Caligares, no que concerne à sociedade brasileira, quero dizer que não é só uma posição dominante de fato, mais riqueza, mais poder. É mais do que isso. É uma posição dominante de fato, mas que vale como uma posição de direito, ou seja, como efeito não da riqueza, mas de uma espécie de hierarquia de castas. A desigualdade no Brasil é a expressão material de uma organização hierárquica, ou seja, a continuação da escravatura. Esse link é importante. Numa prova de defensoria, vocês devem sustentar de direitos humanos, direito constitucional, mesmo de criminologia, que, em que pese a escravidão tenha sido extinta formalmente com as relações privadas de propriedade, há um rompimento com a dominação do corpo negro no âmbito dessas relações privadas, e os negros passaram a ser controlados no Brasil por meio do direito público. E é justamente nesse momento histórico em que os nossos órgãos de criminalização secundária, como por exemplo as polícias, foram desenvolvidas. Vocês podem discordar, mas é esse entendimento que vocês devem levar para uma prova de defensoria pública, com essa filtragem racial, e a professora Tula Pires é muito influente na instituição. Volta e meia participa numa sexta-feira, uma palestra, ela produz conhecimento junto com a Renata Tavares, que é integrante da banca dos últimos concursos, e é importante que vocês conheçam o pensamento da professora Tula Pires. Corrigir a desigualdade que é herdeira direta, ou melhor, continuação da escravatura, diz Caligares, não significa corrigir os restos da escravatura, significa começar finalmente a aboli-la. Nesse contexto, Caligares conclui que sonhar com a continuação da pretensa democracia racial brasileira é aqui a expressão da nostalgia de uma estrutura social que assegura, a tal ponto, o conforto de uma posição branca dominante, que o branco, e só ele, pode se dar ao luxo de afirmar que a raça não importa. Vocês podem discordar, mas é essa mentalidade que eu gostaria que vocês levassem para uma prova de defensoria pública. Conceito de ações afirmativas. Quando a gente pensa em ações afirmativas, nós pensamos em condutas por parte do Estado. É verdade, o Estado também pode promover ações afirmativas, mas não somente. As ações afirmativas são condutas do Estado ou da sociedade civil. É perfeitamente possível que uma sociedade empresária fomente também a igualdade por meio das ações afirmativas, em que busca compensar isso, medidas compensatórias, determinado grupo que é historicamente excluído, submetido, discriminado, com medidas que conferem prerrogativas, não diria eu privilégios, mas sim prerrogativas, justamente para acelerar o processo de fomento de uma igualdade de fato e não mais formal. É preciso aqui, sim, tratar os desiguais de forma desigual para romper com a perpetuação daquela discriminação histórica. E esse conceito pode ser aplicado no Brasil aos negros com aquela perspectiva racial que nós vimos, mas não apenas. Quando a gente fala em ação afirmativa, a gente pensa em cota e universidade. A Lei Maria da Penha também é uma ação afirmativa. Significa justamente conferir um tratamento compensatório a uma categoria, a uma classe, a um grupo que é historicamente discriminado. Nós podemos pensar em ações afirmativas para a comunidade LGBTI+, as mulheres, aos índios, mas a nossa perspectiva aqui será preponderantemente racial. Podem falar que isso é coisa de comunista, de marxista, mas ações afirmativas têm origem em dois países que não têm esse viés ideológico. Um deles é nos Estados Unidos. Todo mundo já ouviu falar no precedente Brown versus Board Education. Na década de 60, até então, os Estados Unidos tinham um verdadeiro apartheid. Prevalecia a ideia de que negros
eram iguais, mas deveriam ficar separados dos brancos. Logo, se uma escola só para negros fosse da mesma qualidade que a escola dos brancos, estaria sendo respeitada a igualdade. Com esse precedente dos Estados Unidos, se percebeu a necessidade de um agir positivo por parte do Estado para corrigir a distorção histórica também naquele país de discriminação e de submissão da comunidade negra. E foi naquele momento em que as cotas universitárias, mas não apenas, passaram a ser implementadas nos Estados Unidos, justamente para superar essa ideia de separate but equal, separados mas iguais. As ações afirmativas também se desenvolveram na Índia. A gente falou anteriormente em castas. E quando a gente fala em castas, a gente pensa na sociedade indiana. A atual Constituição indiana abole a divisão da sociedade em castas, mas ela ainda existe de fato. E foi lá, em decorrência dessa hierarquia social, como, por exemplo, a existência dos intocáveis, que desenvolveu, ainda mais do que nos Estados Unidos, as ações afirmativas, justamente para acelerar esse processo de promoção da igualdade de fato, e não apenas formal. As ações afirmativas, em regra, têm uma característica muito importante, que é a temporariedade. Os negros hoje no Brasil são extremamente discriminados. São maioria nas unidades prisionais, nas favelas, nos bairros periféricos, e há uma inversão dessa porcentagem nas universidades, nos cargos mais relevantes da nossa sociedade, ou no Leblon. Logo, é preciso um agir positivo para reduzir essa desigualdade. Mas se espera que essas medidas sejam efetivas, em que, dado momento, não seja mais necessário a promoção de ações afirmativas. Então, a temporariedade é uma característica das ações afirmativas e a maioria das leis que consagra o sistema de cotas tem uma previsão de 10 anos. Isso é muito comum, renováveis. Mas há uma exceção. A Constituição, no artigo 37, inciso 8º, consagra as cotas no serviço público para pessoas com deficiência. E ainda que se adote um modelo social de deficiência e não mais um modelo médico, a deficiência, evidentemente, tem um caráter também, não apenas, mas também biológico. E aquele caráter, já que não se busca mais a cura, não será mais extinto. E as cotas no serviço público para as pessoas com deficiência não têm essa característica da temporariedade. Logo, as ações afirmativas, em regra, são temporárias, mas não necessariamente. Se for questionado, há uma deliberação na Alerj, extremamente perigosa hoje, para a extinção das cotas na UERJ. E o fundamento desse projeto de lei é justamente que as cotas violam a meritocracia para o ingresso na universidade e a igualdade, já que pessoas brancas que tiveram ótimas notas ficam de fora, porque há reserva de uma alta porcentagem de vagas para as pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas. Haveria também uma violação à isonomia, segundo os autores do projeto de lei. O tema é atual, há deliberação na Assembleia Legislativa, logo pode ser questão de prova, porque o entendimento da Defensoria Pública é justamente o oposto. É pela necessidade de ações afirmativas. E esse tema é ainda mais quente, não só para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia, mas também para a prova, porque no meu concurso, no concurso 26, foi o primeiro em que houve a implementação das cotas por meio de lei. E a cota, no meio em que ela foi implementada, foi um fracasso. Nenhum negro foi aprovado. Há um orgulho da instituição de 2/3 de mulheres aprovadas, mas todas brancas, assim como os homens. Logo, o tema é atual e o tema é de prova. E se cair uma questão de prova questionando a constitucionalidade das cotas para ingresso nas universidades, no serviço público ou outras ações afirmativas que tenham como critério étnico-racial, vocês vão trazer os seguintes fundamentos. E vale lembrar que numa prova oral, vocês têm mais de 1 hora de arguição, 25 minutos só de sustentação, e na banca de pública eram 3 páginas para dissertar. Vocês têm espaço para apresentar muito fundamento, e é importante que vocês conheçam alguns deles. A igualdade material, que a gente já trabalhou aqui quase à exaustão, é um importante fundamento. Os desiguais devem ser tratados de forma desigual na medida da sua desigualdade. Mas esse fundamento é batido, todo mundo vai botar na prova, ele é insuficiente. É claro que a palavra igualdade material deve aparecer, o examinador vai gostar de ler, mas vocês não podem se resumir a ela. Na ADPF 187, que julgou a constitucionalidade das cotas da UNB, que foi o primeiro precedente no Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso fez menção a John Ross. Quem está fazendo prova para a defensoria em que se exige humanística, como por exemplo São Paulo, se não me engano Minas, Distrito Federal,
já teve contato com esse autor. John Rawls é conhecido pelo seu conceito de igualdade por meio da justiça distributiva, de distribuição mesmo, dos bens da vida e das oportunidades. E John Rawls, em sua obra, sustenta o seguinte: se nós fôssemos desenvolver uma sociedade a partir de agora, uma sociedade igual, justa, dentro da sua teoria de justiça, nós deveríamos todos nos vestir com um véu da ignorância. Naquela situação originária, hipotética, eu não saberia se eu nasceria naquela sociedade, homem ou mulher, branco ou negro, rico ou pobre. Que regras do jogo eu gostaria de constituir sem saber como eu nasceria naquela sociedade, nessa situação hipotética, dentro do meu véu da ignorância. E segundo ele, qualquer um nessa situação reconheceria a necessidade de distribuir bens sim de forma desigual e também as oportunidades, considerando as desigualdades estruturais históricas. Se, dentro do meu véu da ignorância, eu soubesse que nasceria numa sociedade desigual como a brasileira, negro, que estudasse numa escola pública desestruturada, eu certamente nessa condição aceitaria que aquela pessoa que não teve nenhuma oportunidade antes tenha alguma compensação no futuro. E é mais ou menos essa ideia de John Rawls quando fala na sua justiça distributiva. Falou John Rawls, cita a palavra justiça distributiva, véu da ignorância, pode colocar entre aspas, porque o examinador tem muita prova para corrigir, e ele vai buscar essas palavras-chave que identificam a ideia de cada um dos autores. Outro conceito importantíssimo que pode aparecer na prova de vocês é que o Brasil vive uma discriminação estrutural, não só com relação aos negros, mas também. E essa discriminação estrutural promove um racismo institucional. A discriminação estrutural significa, em apertada síntese, que determinados grupos são historicamente marginalizados e que não têm acesso aos mesmos direitos e oportunidades que outros grupos. E essa discriminação não é um caso isolado, ele estrutura aquela sociedade. E vocês podem falar que essa discriminação não é apenas estrutural, muitas vezes ela é estruturante, ela é fundante de determinada sociedade, e é o caso da sociedade brasileira. E essa discriminação promove um racismo institucional, práticas ou omissões do Estado que compactuam justamente com essa desigualdade fática. O professor Caio Paiva fala que o racismo institucional é, em síntese, o racismo que é praticado, promovido, consentido pelo Estado. Então o Estado tem um dever de atuar positivamente para combater o racismo. E se ele consente com práticas discriminatórias, ainda que não praticada por eles, já há ali a identificação de racismo institucional. E há na Corte Interamericana, no sistema interamericano, 2 precedentes importantes que reconhecem esses conceitos. Caso Fazenda Brasil Verde e caso Simone e André Diniz, que estavam no edital do 26º concurso. No caso Fazenda Brasil Verde, em que o Brasil foi condenado no final de 2016, começo de 2017, havia ali uma situação de trabalho escravo em diversas fazendas. Havia fiscalização, sim, da Polícia Federal e do Ministério Público do Trabalho, mas ninguém jamais foi punido, ainda que identificadas glebas em que aquela prática de trabalho escravo contemporâneo fosse reiterada. E naquele contexto, a Corte Interamericana não só condenou o Brasil por consentir com aquela prática, considerou também que a escravidão, quando num contexto de violação sistemática de direitos humanos, é imprescritível, mas ela também afirmou o seguinte, identificou que no Brasil há uma discriminação estrutural e um racismo institucional, porque quem era escravizado naquelas terras eram justamente homens, jovens, negros, pobres e de baixa escolaridade, que jamais tiveram qualquer oportunidade e que também o Estado consentiu com a sua exclusão, com a sua discriminação. E a Corte identificou ali a prática da discriminação estrutural e do racismo institucional no país. O caso Simone e André Diniz, que se esgotou na comissão justamente porque aconteceu antes de 98. O Brasil só reconheceu a jurisdição da Corte em 10 de dezembro de 1998, e o caso é anterior. Por isso ficou na comissão, mas foi reconhecida a responsabilidade do Brasil. Determinada pessoa em São Paulo publicou no jornal que estava em busca de uma empregada doméstica e ela fez a menção de que essa empregada deveria ser obrigatoriamente branca. Simone André Diniz, negra,
procurou essa senhora que buscava uma empregada doméstica e recebeu a resposta de que não, negros não entrariam na casa daquela senhora para trabalhar. Ela buscou a delegacia e nada foi feito. A investigação não transcorreu, ninguém foi investigado, menos ainda punido. E nesse caso a corte, ou melhor, a comissão também entendeu que havia ali no Brasil a promoção de um racismo institucional, em que o Estado brasileiro consentiu com aquela prática e, ao consentir, fomenta, mesmo que nas relações privadas. Outras palavras que têm que aparecer na prova de vocês: discriminação estrutural e racismo institucional. E aqui falo novamente na professora Tula Pires. Outro fundamento importante quando se fala em ações afirmativas é falar em teoria crítica da raça. Esse conceito estava também no edital. A professora Tula Pires afirma o seguinte: o nosso ordenamento jurídico, pelo menos em tese, é universal, é abstrato, é genérico. As regras se aplicam para todos. Mas mesmo na edição das normas já há importante vetor racial. Mais que isso, há mais desigualdade ainda e racismo na aplicação do ordenamento jurídico. Nós vivemos um mito da democracia racial. Qualquer desigualdade no país, ou tratamento discriminatório, não decorreria da raça, mas, numa perspectiva otimista, da pobreza, da miséria, e com o fim da pobreza, qualquer discriminação seria extinta. Para a professora Tula Pires não é verdade, e que inclusive a análise das discriminações deve ser feita de maneira interseccional. O racismo dialoga com a pobreza, com a questão do gênero, com a homofobia. E a professora cita não só o precedente da Corte Interamericana González Luis, em que é reconhecido a interseccionalidade nesses fatores de discriminação que se retroalimentam, mas também a autora Kimberly Crenshaw, que é uma socióloga americana, negra, feminista, e que também faz essa análise racial, uma análise interseccional. E aí ela faz uma crítica extrema à cegueira racial, que é justamente aquela perspectiva inicial que eu gostaria que vocês tivessem, essa lente que vocês analisassem a questão das ações afirmativas. Não pode um defensor público analisar a questão das cotas e a sociedade brasileira com uma cegueira racial. É preciso sim produzir uma epistemologia colorida, que, ao produzir conhecimento em se pensar a sociedade brasileira e o ordenamento jurídico, que isso seja feito à luz também de um viés racial. Quando há uma cegueira racial, se veda os olhos e permite a perpetuação da discriminação dessa camada que é historicamente excluída e subjugada na nossa sociedade. E aqui o ponto alto da prova. Roberto Sabá foi o orientador da Renata Tavares no seu mestrado na Argentina e tem um célebre artigo que é citado sistematicamente pela Corte Interamericana, em que ele desenvolve a distinção entre a igualdade como não discriminação e a igualdade como não submissão. Desde o começo do artigo ele já fala o seguinte: eu não vou nem enfrentar o mérito da igualdade formal e da igualdade material, porque isso já é suficientemente desenvolvido na doutrina. Mas eu quero ir além. E eu quero falar desses dois novos conceitos: igualdade como não discriminação, igualdade como não submissão. A igualdade como não discriminação é um desenvolvimento da igualdade formal. Inicialmente se tratava de um tratamento idêntico. Hoje, no liberalismo, se aceita um tratamento diferenciado. Mas esse tratamento deve ser razoável, deve ser não arbitrário e deve ser instrumental. Haveria uma relação entre meios e fins. E aí ele desenvolve o conceito das categorias suspeitosas. Numa perspectiva liberal, tratar uma pessoa de forma desigual em decorrência de raça, gênero, religião, haveria uma presunção de inconstitucionalidade. Ora, isso não é uma razão razoável para tratar as pessoas de forma desigual. Mas ele fala o seguinte: tudo bem, qual é o objetivo do vestibular? Selecionar os melhores alunos para as universidades, os melhores alunos que concluíram o ensino médio. Como eu vou fundamentar do ponto justo filosófico as ações afirmativas? O que cota racial tem a ver com o fim almejado no discurso do vestibular, que é reconhecer os melhores alunos? Nada. Então a igualdade como não discriminação é importante. Ela veda tratamentos odiosos, mas ela é insuficiente para justificar do ponto de vista justo filosófico as ações afirmativas. E aqui que eu quero que vocês tenham como ponto-chave a igualdade como não submissão. O professor de vocês, José Roberto Porto, na prova oral dele de público no 25, ele claramente, podem falar com ele, não sabia muito bem o que responder. Mas a Renata Tavares estava na banca.
Ele ficou 5 minutos falando de igualdade como não submissão e tirou um notão. E é isso que eu quero, inclusive, que vocês façam na prova. Não sabe, mas sabe algo que tangencia o tema? Explora, vai fundo. E um desses temas que dá para enrolar legal é a igualdade como não submissão. Para ele, para Roberto Saba, orientador da Renata Tavares, a igualdade não significa o oposto de tratamento desigual ou de diferença, menos ainda de pluralismo. O direito à igualdade, o princípio à igualdade deve ser tido principalmente como o oposto da submissão, o oposto da discriminação, o oposto da exclusão histórica. Ora, se igualdade é o oposto de exclusão histórica, para que se promova a igualdade como não submissão, há a exigência de um atuar positivo por parte do Estado, justamente para fomentar esse direito. Não basta aquele conceito de razoabilidade liberal. É preciso ir além. E esse ir além é reconhecer a igualdade como não submissão, justamente promovendo compensações para que determinados grupos consigam sair daquela situação de exclusão histórica. E as categorias suspeitosas, nessa perspectiva, são exatamente as mesmas, mas ao invés de uma presunção de inconstitucionalidade nesse tratamento desigual, há, na verdade, um dever de atingir com medidas compensatórias aqueles grupos. As mulheres, os negros, os índios, os imigrantes. E aí, por fim, para fechar o tema ações afirmativas, com toda essa fundamentação que eu quero que apareça na prova de vocês, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tranquila. Recentemente, por exemplo, reconheceu a constitucionalidade de uma lei federal que garante 20% de cotas para negros no serviço público federal, e o Supremo Tribunal Federal entendeu ainda que se aplica não só ao Executivo, mas também ao Legislativo, ao Judiciário, ao Ministério Público, e, com essa interpretação, deveria também se aplicar à Defensoria Pública da União. Reconheceu, por exemplo, a constitucionalidade do ProUni, que tem uma perspectiva também econômica, de pobreza, mas dentro do ProUni também há cotas étnico-raciais, e a constitucionalidade do sistema de cotas em universidades com critério único e exclusivo étnico-racial. E um dos fundamentos que o ministro Lewandowski faz justamente para a promoção das cotas étnico-raciais é o seguinte: é verdade, uma pessoa negra pode ter estudado em um excelente colégio, ter sido privilegiado desde a base, e ainda assim ela teria direito à cota de acordo com a legislação. Mas o direito à cota transcende a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, não se trata só daquela pessoa. É importantíssimo na sociedade brasileira hoje que o branco entre numa sala e seja eventualmente julgado por um negro. Até hoje nós associamos o negro ao trabalho braçal e o branco ao trabalho intelectual. Da mesma forma, o negro entra numa sala de audiência hoje e é julgado e acusado por uma pessoa branca. E é importantíssimo para desconstruir no imaginário popular a inferioridade do negro que os negros também atinjam cargos mais altos da nossa sociedade, tanto no setor privado quanto no setor público. Então as cotas, ainda que ignorem fatores como, por exemplo, a classe social daquele indivíduo, ainda que exclusivamente raciais, têm uma importância gigantesca para acelerar esse processo de redução das desigualdades. Sobre ações afirmativas e direito à igualdade, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu estou com quanto tempo? Fica à vontade. Tá tranquilo, né? Vamos avançar e vamos falar agora de teoria geral dos direitos sociais e direito à saúde. Não dá para entender o direito à saúde como direito fundamental autônomo sem falar de alguns conceitos que são, é verdade, trabalhados em todos os livros. Nem todos com tanta clareza, e eu quero que vocês tenham isso organizadinho no caderno de vocês. Esse tema aqui foi o tema da minha prova oral. A judicialização, a sindicabilidade dos direitos sociais. Isso me foi perguntado não só no caso concreto, como depois que a gente brinca de pinga-fogo. Durante muito tempo, os direitos, aliás, não só os direitos sociais, em especial na Europa, as constituições eram tidas como mera exortações morais ao legislador. Mesmo posteriormente, quando se reconheceu a força normativa da Constituição, muitos sustentavam que naquela classificação de José Afonso da Silva, os direitos sociais eram normas meramente programáticas, portanto, não auto-aplicáveis naquela classificação americana.
E esse até hoje é um fundamento da Fazenda Pública em muitas das suas peças e que vai aparecer na prova de vocês. Portanto, ainda, por incrível que pareça, é polêmica a aplicabilidade direta e imediata dos direitos sociais. Se isso aparece numa prova de vocês, já começa apresentando o artigo 5º, parágrafo 1º, que tem a seguinte redação: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Denise, ali tem alguma distinção entre os direitos individuais, sociais, transindividuais? Nenhuma. O artigo 5º só fala que os direitos fundamentais são auto-aplicáveis. Esse é o fundamento mais importante e que de cara deve aparecer na prova de vocês. Por óbvio, há outros tantos. Como já disse, hoje prevalece que a Constituição é norma jurídica. Toda ela, e não apenas alguns dispositivos. Constituição é lei. Lei auto-aplicável. Aliás, a lei de mais alta estatura hierárquica no ordenamento jurídico, onde todas as outras encontram o seu fundamento de validade. Não faz o menor sentido afirmar que determinados dispositivos da Constituição têm força normativa e outros seriam meras exortações morais ao legislador ou ao Poder Executivo. A Constituição, toda ela tem força normativa, ainda que aquelas normas tidas como programáticas na classificação de José Afonso da Silva. Outro fundamento importante é a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Vocês sabem lá na teoria geral dos direitos fundamentais que os direitos têm duas dimensões: dimensão subjetiva e dimensão objetiva. Na dimensão objetiva, os direitos fundamentais são, antes de mais nada, valores. Integram uma ordem objetiva de valores que deve ser buscada pelo Estado e pela sociedade. Há um norte em que deve o Estado atuar, buscando o fomento daquele direito como um valor. Inclusive, é esse um dos fundamentos de quem sustenta a criminalização do aborto. Ainda que se entenda que a vida do feto, em verdade, não é vida, que ela não deveria ser tutelada, porque justamente não há ali um direito subjetivo, há uma vida potencial, e vida é valor, e o Estado deve buscar a tutela desse valor, inclusive por meio da criminalização de condutas. Mas os direitos fundamentais também têm uma dimensão subjetiva, essa inclusive mais conhecida. Ora, eu tenho direito público subjetivo a que minha vida seja respeitada. Da mesma forma, eu tenho direito público subjetivo, uma dimensão subjetiva, portanto, do direito à saúde, do direito à educação, do direito à previdência. Negar essa dimensão subjetiva seria afirmar que os direitos fundamentais sociais têm apenas uma dimensão objetiva, o que não faz o menor sentido. Os direitos fundamentais também, lá naquela classificação hermenêutica de Conrad Hess, devem ser interpretados à luz da máxima efetividade. De acordo com esse princípio, o hermeneuta, o aplicador do direito, deve aplicar e interpretar os direitos fundamentais buscando sempre a sua máxima potencialidade, o que inclui os direitos sociais. E aqui, um princípio que o Azambuja na minha prova queria ouvir e que eu não falei, jamais vou esquecer. Princípio da juridicidade lá do direito administrativo. Inicialmente se falava em princípio da legalidade, que foi uma importante conquista do Estado de Direito, do direito administrativo, naquele momento lá das revoluções liberais. O Estado só pode agir quando permitido por lei. Esse princípio da legalidade se desenvolveu, e hoje se fala em princípio da juridicidade. O Estado não deve respeitar apenas as leis. Mais que isso, ele deve respeitar a Constituição e os princípios expressos ou implícitos nela consagrados. Mais que isso, o princípio da juridicidade como uma roupagem contemporânea da legalidade se atenta inclusive para a ideia de legitimidade. Por isso mesmo, os direitos sociais, ainda que tenham uma natureza normativa principiológica, podem ser sim aplicados porque o magistrado, o defensor público, o membro do Ministério Público não submete apenas às leis ou às regras, mas também aos princípios, mais ainda quando fomentam ou consagram direitos fundamentais. Trouxe uma passagem aqui do Dirley da Cunha Júnior que consagra tudo isso que eu falei. Dúvidas não podem mais subsistir quanto à natureza jurídica das normas programáticas. Se a Constituição é toda ela norma jurídica, todos os direitos nela contemplados têm aplicabilidade direta, vinculando tanto o judiciário quanto o executivo e o legislativo, e por que não a Defensoria Pública. Assim, as normas programáticas, sobretudo as atributivas de direitos sociais e econômicos, devem ser entendidos como diretamente aplicáveis e imediatamente vinculantes de todos os órgãos de poder. Não pairam mais dúvidas, nem subsistem mais questionamentos, só na defesa da Fazenda Pública, a respeito do caráter jurídico e, consequentemente, vinculante das normas constitucionais programáticas. Os direitos sociais
inclusive o direito à saúde, eles são, sim, autoaplicáveis, de aplicabilidade direta e imediata, e podem ser judicializados pela Defensoria Pública, seja numa perspectiva individual, seja numa perspectiva coletiva. 2 conceitos importantíssimos e que foram exigidos nesse concurso, vão ser exigidos nos próximos, e são exigidos em todos os concursos para a carreira jurídica, mais ainda para a Defensoria Pública. São os conceitos de mínimo existencial e reserva do possível, ambos desenvolvidos na jurisprudência alemã. Trouxe um conceito para vocês colocarem no caderno de vocês do Novellino, aliás, um excelente manual, prefiro o Novellino, inclusive ao Lenza. Define o mínimo existencial como um conjunto de bens e utilidades básicas, imprescindíveis a uma vida humana digna. Veja que a gente não está falando mais daquele conceito de vida biológica ou direito à sobrevivência do direito liberal, mas uma vida digna. E o mínimo existencial é justamente esse conjunto de bens, utilidades, direitos, que promove esse núcleo intransponível de dignidade do indivíduo. Ana Paula de Barcelos, citada em todos os livros, fala que há 4 direitos em espécie que integram esse mínimo existencial. O direito à educação básica, o direito à saúde básica, nosso tema, o direito à assistência social, ou seja, assistência aos desamparados, e o acesso à justiça. O acesso à justiça não como um direito substancial, mas como um direito instrumental, justamente porque viabiliza o acesso a todos os demais. Ora, de que adiantaria consagrar um direito e o seu mínimo existencial, como o direito à saúde básica, se, quando violado pelo Poder Executivo, o indivíduo não pudesse buscar uma outra instância de poder para garantir aquele direito? O acesso à justiça, de fato, integra o mínimo existencial. Mas, recentemente, estudando e pesquisando, eu achei um artigo interessantíssimo do professor Tiago Fenstenseifer, que escreve muito sobre princípios institucionais, direito ambiental, direito coletivo, e ele sustenta o seguinte, que eu achei interessantíssimo e tem tudo a ver com a nossa prova. Ora, o acesso à justiça é verdade, integra o mínimo existencial. Mas não há que se falar em acesso à justiça se não é promovida uma instituição ou instrumentos de acesso a essa justiça. E quem tem uma função constitucional de promover o acesso à justiça? A Defensoria Pública como instrumento do instrumento, uma meta-garantia. E aí ele vai falar o seguinte, se o acesso à justiça é um instrumento de promoção de todos os direitos e, portanto, integra o mínimo existencial, e a Defensoria Pública, por meio da assistência jurídica integral e gratuita, é um instrumento do instrumento, esse instrumento do instrumento também deve integrar o mínimo existencial. E qual a consequência prática disso? Vocês devem ter visto que o Tribunal de Justiça do Amazonas reconheceu um estado de coisas inconstitucional no orçamento da Defensoria Pública daquele estado. Ora, se a Defensoria Pública e a sua atividade integra o mínimo existencial, não pode o Estado opor a defesa da reserva do possível. Isso é importantíssimo, não só para a prova de vocês, mas para a legitimidade e a força institucional, que a Defensoria Pública e a sua atividade integre também o mínimo existencial, e é isso que o professor Tiago Fenstenseifer sustenta. E, de outro lado, a defesa da fazenda pública, o conceito de reserva do possível. Trouxe outro conceito que eu quero que esteja no caderno de vocês. Conceito de reserva do possível. Limitação fática ou jurídica oponível, ainda que de forma relativa, à realização dos direitos fundamentais, sobretudo os de cunho prestacional. Sistematicamente, quando o tema é direito à saúde, ainda mais quando na tutela coletiva ou nos medicamentos de alto custo que a gente vai enfrentar, a Fazenda alega o seguinte: eu estou quebrada, eu não tenho dinheiro, dinheiro. Eu de fato reconheço o direito, mas hoje eu não sou capaz de garanti-lo. Essa é a defesa da reserva do possível. Para que haja reserva do possível, antes de mais nada, a Fazenda deve demonstrar a ausência de disponibilidade material. Não tenho dinheiro, mas não basta que ela alegue como faz costumeiramente. Ela deve demonstrar objetivamente que não tem aquele dinheiro, por meio de planilhas contábeis, da maneira que for necessária. Mas não se limita à questão da disponibilidade material, mas também jurídica. A Fazenda sistematicamente sustenta que eu até tenho dinheiro, mas de acordo com a lei orçamentária desse ano, esse dinheiro está destinado para uma outra área. Muitas vezes essa área é publicidade e não a promoção dos direitos fundamentais. Segundo a jurisprudência dominante, a disponibilidade jurídica não pode ser um argumento
oponível aos direitos fundamentais. O que se prevalece hoje na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na doutrina é de que, é verdade, é possível se alegar a reserva do possível, mas não em detrimento do mínimo existencial. Este sempre vai prevalecer. Mas, por óbvio, os argumentos da Fazenda Pública estão cada vez mais sofisticados e sistematicamente se traz hoje o argumento da isonomia. Eu, Fazenda Pública, até tenho dinheiro para dar esse tratamento médico, esse medicamento para essa pessoa. Mas se todo mundo na mesma condição me procurar, eu não vou ser capaz de ofertar. Se eu der dinheiro, se eu der um medicamento para essa pessoa, vai violar o princípio da igualdade que a gente enfrentou antes. Porque eu não vou ser capaz de ofertar para todo mundo. E aí, esse argumento, de fato, é mais convincente, mas vocês podem rebater da seguinte maneira. Ora, se há um medicamento de alto custo que garante a vida daquele indivíduo, e a Fazenda é capaz de garantir para determinados indivíduos, por que não garantir para eles? Se eu não posso garantir para todo mundo, eu não vou garantir aquele direito para ninguém? É esse o argumento que a gente deve sustentar como sociedade, como Estado? E é essa maneira que vocês vão rebater o argumento da suposta violação à isonomia. Trouxe uma passagem de um outro voto do ministro Celso de Mello, importante aliado, pena que vai se aposentar e provavelmente será substituído por alguém não com o mesmo gás para promover direitos fundamentais, que eu gostaria que vocês colocassem no caderno de vocês, em que basicamente ele diz que a reserva do possível deve ser sim reconhecida, mas jamais oponível com relação ao mínimo existencial. Muita teoria, e é comum que vocês tentem identificar como isso pode cair em concurso. É claro que numa prova discursiva vocês vão colocar o que a gente está desenvolvendo aqui. Mas isso pode cair também numa questão objetiva. E eu trouxe uma questão aqui para vocês da CESP, que é uma banca bem genérica, e que eu gostaria que vocês respondessem as assertivas comigo. Denise, vamos lá. CESP 2015, Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. No que diz respeito aos direitos sociais, da intervenção judicial na implementação de políticas públicas e ao mínimo existencial, assinale a opção correta. Assertiva A. Ocorre o fenômeno conhecido como a judicialização da política pública, quando o Poder Judiciário, ao interpretar uma norma, ampliar o seu sentido para abarcar situações aparentemente por ela não previstas. Tá certa essa assertiva? Tá estranha, né? Judicialização das políticas públicas significa um atuar do judiciário para além das suas aptidões constitucionais, dos seus limites constitucionais, violando assim a separação de poderes, segundo sustenta boa parte da doutrina. Aqui, buscar direitos e princípios para além dos expressos no texto do dispositivo legal é simplesmente um mecanismo hermenêutico muito consagrado. A assertiva está errada. Assertiva B. O transporte e a felicidade são direitos fundamentais sociais assegurados pelo Estado a todo cidadão brasileiro como garantia individual. E aí, Denise? Tem a questão do homem lagarto. Mas por que a gente belisca que já está errado de cara? O transporte está previsto por meio de emenda no artigo 6º da Constituição. E ele é um direito social, não é garantia individual. O direito à felicidade pode ter um viés tanto individual quanto social, mas ele não é garantido na Constituição. O que isso sustenta é que há um direito implícito à busca pela felicidade, e não o direito à felicidade em si, por isso essa assertiva também está errada. Para o STF, a tese da reserva do mínimo possível é aplicável apenas se restar comprovada a real falta de recursos orçamentários pelo poder público, pois não é admissível como justificativa genérica para eventual omissão estatal na efetivação dos direitos fundamentais. Parece estar certa, né? Vamos dar uma olhadinha nas outras? Uma decisão judicial que ordenasse à administração pública a execução de obras emergenciais em um estabelecimento prisional, necessárias para a garantia da integridade física dos detentos, seria uma afronta ao princípio da separação de poderes, segundo o entendimento do STF. Isso aqui é decoreba de informativo, há mais de um precedente, inclusive de 2015 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que não viola a separação de poderes, que o próprio Poder Judiciário determine obras ou a construção de presídios para garantir os direitos fundamentais. Esse precedente nem é o mais conhecido, que é a DPF 347, que se reconheceu o estado de coisa inconstitucional no sistema prisional. A assertiva é: o direito ao mínimo existencial no tocante aos direitos fundamentais está vinculado às condições estritamente necessárias para a manutenção da vida dos indivíduos. Está errado.
Exatamente. Não se trata de vida meramente biológica, de direito de sobrevivência, mas de uma vida digna, assertiva correta, é a ser. E é mais ou menos assim que esses conceitos caem em provas objetivas. Não há grande complexidade. O simples também cai. O problema é que o simples é extenso pra caramba. Vamos falar um pouquinho, dentro da teoria geral dos direitos sociais, da vedação ao retrocesso ou efeito cliquet. Essa nomenclatura foi exigida num concurso que ficou conhecido no Ministério Público Federal e que ninguém nunca tinha ouvido falar. Era conhecida a vedação ao retrocesso. O princípio da vedação ao retrocesso é um princípio constitucional implícito, segundo a doutrina dominante, mas que ele tem amparo normativo. A gente vai ver que está, inclusive, previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. E ele significa o seguinte: determinado direito consagrado na ordem jurídica e na consciência coletiva não pode ser mais suprimido. A consagração dos direitos fundamentais e a história de luta pela sua consagração deve sempre avançar e jamais retroceder. Inclusive, há quem sustente que a vedação ao retrocesso pode ser oposta, inclusive com relação ao poder constituinte originário, que, de acordo com o entendimento clássico, é um poder inicial, absoluto, ilimitado, incondicionado. Ainda assim, há quem sustente que essa vedação se aplica mesmo ao poder constituinte originário. E esse conceito caiu esse ano na Defensoria Pública do Distrito Federal com a seguinte assertiva: a revogação de norma que assegura direitos fundamentais sociais, sem a implementação de medidas alternativas que tenham a capacidade de compensar eventuais perdas já sedimentadas, contraria o princípio da proibição do retrocesso social. Certo ou errado? E aí, Denise, certo ou errado? Enquanto eu bebo uma aguinha. É isso aí, tá certo. A assertiva correta, exigida na Defensoria do Distrito Federal desse ano. A vedação ao retrocesso impede que aquele direito seja extinto, mas se há uma mera substituição do mecanismo de promoção àquele direito, não há violação a esse princípio. Outra questão, a gente já fez muita questão de concurso. Eu vou pular, mas vai ficar no slide de vocês, e vocês vão ver que as assertivas corretas são a assertiva 1 e a assertiva 4, tá bom? Ou seja, conceito que cai muito em prova, e não só prova objetiva, mas também prova discursiva. Pode cair num vedação ao retrocesso. Pode, por exemplo, uma emenda constitucional extinguir o SUS e determinar que toda a saúde no país será privada, como muitos sustentam? Não. O direito à saúde é um direito social, o SUS é um importantíssimo instrumento de promoção desse direito. Logo, seria um retrocesso do ponto de vista dos direitos fundamentais a extinção do SUS, ainda que por meio de emenda à Constituição. Trouxe aqui um dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos que consagra no nosso ordenamento jurídico a vedação ao retrocesso. Diz o artigo 4.3, não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Inclusive, isso demonstra que não só os direitos sociais, mas também os direitos individuais são protegidos pelo manto da vedação ao retrocesso. E aí trouxe outro artigo do Ingo Sarlet com Thiago Fenstein-Seifer, que fala, inclusive, na proibição do retrocesso ecológico, tema quente. A opinião consultiva 23 da Corte Interamericana enfrenta o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no nosso sistema. Hoje, há um desmantelamento dos órgãos de fiscalização ambiental. Não é a tradição da prova da Defensoria Pública, mas por que não uma questão em diálogo com a tutela e a legitimidade coletiva da instituição? Acho que vale a pena dar uma olhadinha, até porque a vedação ao retrocesso ecológico foi reconhecido pela ministra Carmen Lúcia naquele precedente em que se afirmou que as medidas provisórias até podem tratar de direitos ambientais, mas só para ampliar esses direitos, não para restringir. O direito ambiental seria, na verdade, uma vedação implícita ao artigo 62. Isso aqui é para prova. Teses defensivas da Fazenda Pública e a judicialização do direito à saúde. Isso aqui caiu, inclusive, na peça da Defensoria do Distrito Federal. Isso é um clássico. Caiu na prova, e porque isso é um clássico de prova, porque acontece na realidade. É muito comum que você, defensor público no interior, o assistido te procura e ele precisa de determinado medicamento. É oferecida ação contra o município, eventualmente contra o Estado, até porque você é defensor público estadual e não tem atribuição a princípio para peticionar perante a Justiça Federal.
o que o município faz? Chama ao processo, aquele chamamento ao processo, aquela intervenção de direitos de terceiros lá do processo civil, à União, afirmando o seguinte: ora, todos são solidários na promoção do direito à saúde. E é verdade, está lá consagrado no artigo 23, inciso 2º da Constituição. Município, estados, DF e União podem ser demandados com relação a tratamentos e medicamentos. E o chamamento ao processo é um instituto processual no caso de solidariedade. Pode o município chamar o processo à União nesse caso? Não pode. Precedente, jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal. É verdade, há solidariedade, mas essa conduta seria meramente protelatória. Justamente porque o município também tem essa responsabilidade solidária e o deslocamento da competência com a presença da União no polo passivo geraria um transtorno e, na verdade, uma inefetividade daquela prestação jurisdicional. Aquele atuar do município que tem sim responsabilidade de fornecer aquele medicamento é meramente protelatório e não pode ser aceito pelo ordenamento jurídico. Mas, esse ano, o Supremo Tribunal Federal reconheceu uma peculiaridade nessa sistemática. Disse o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Isso até agora a gente sabe. E diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Olha o que o Supremo está dizendo esse ano. É verdade. Os três entes são responsáveis solidariamente, mas na execução eu posso direcionar em detrimento daquele ente que, segundo a Lei 8080, que é a lei do SUS, teria em tese prioridade na prestação daquele tratamento ou daquele medicamento que, em regra, trata da complexidade. Quanto mais complexo o tratamento, você avança do município para o Estado ou do Estado para a União. Então, poderia sim, por exemplo, o juiz estadual condenar Estado e município, mas na execução em decorrência da complexidade daquele tratamento, direcionar a execução em desfavor ou do Estado ou do município. Outra alegação muito comum é a alegação de suposta violação à separação de poderes e ativismo judicial. Sustento o seguinte: ora, meus recursos são limitados e eu, administrador, que devo determinar para onde vai esse dinheiro. Decidir se o dinheiro vai para a saúde ou se vai para a educação. São dois direitos igualmente fundamentais, de mesma hierarquia, não só normativa como axiológica. Os meus recursos são limitados e sou eu que devo decidir para onde esse dinheiro vai. Essa é a defesa da fazenda pública, violação à separação de poderes. Mas olha esse argumento maravilhoso do ministro Herman Benjamin, que vocês podem colocar na prova de vocês. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação de poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia de direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais igualmente relevantes. Se a separação de poderes é para garantir os direitos fundamentais, justamente contendo o arbítrio do Estado, como eu vou sustentar a separação de poderes em desfavor dos direitos fundamentais? Não faz o menor sentido, e é isso que vocês vão sustentar na prova e na carreira de vocês. Outro argumento da fazenda pública: discricionariedade versus vinculação e o mérito administrativo. Lá no direito administrativo, vocês vão ver que os atos administrativos têm 5 elementos: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Segundo a doutrina clássica, tanto o objeto quanto o motivo, em regra, são discricionários. E aí a gente volta ao fundamento anterior. Seria do executivo o mérito administrativo de decidir para onde aquele dinheiro vai. Os recursos são limitados, educação ou saúde. Mas como superar esse argumento de que o judiciário não poderia intervir no mérito administrativo? Por meio do princípio da juridicidade que a gente já conversou. O Estado submete não só às leis, mas também aos princípios constitucionais e à própria ideia de legitimidade. Logo, há uma ampliação da possibilidade de judicialização dos direitos sociais e de intervenção do sistema de justiça no próprio mérito administrativo. Não há que se falar em mérito ou em liberdade quando há uma omissão inconstitucional violadora dos direitos fundamentais. E aqui outro fundamento no âmbito da tutela coletiva. O município, o Estado, eventualmente a União, eles vão sustentar que a Defensoria Pública não tem legitimidade para a propositura de ações coletivas. Ainda mais quando se trata de direitos transindividuais.
Imagine, por exemplo, a exigência de uma reforma de um hospital, em que os beneficiários são indeterminados e indetermináveis. Um número indeterminado de pessoas pode se beneficiar daquele serviço. Vocês já estão carecas de saber que a Defensoria Pública tem legitimidade para a tutela coletiva. Já tinha previsão desde 2007 na Lei da Ação Civil Pública, previsão com a alteração da Lei Complementar 80 em 2009. Essa legitimidade foi constitucionalizada em 2014, prevista expressamente no CPC de 2015 e no mesmo ano declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Não há mais qualquer dúvida de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a tutela dos direitos individuais homogêneos, direitos coletivos em sentido estrito e mesmo os direitos difusos. Mas essa ainda é uma tese defensiva, e porque é tese defensiva, pode cair em prova. Pode cair em prova até com alguma sofisticação. No Distrito Federal caiu perguntando se a Defensoria Pública tinha legitimidade para mandado de segurança coletivo. E aí exige um pouquinho mais de sofisticação, porque não há previsão expressa na lei do mandado de segurança da Defensoria Pública. E o entendimento dominante hoje é, por ausência de previsão expressa, Defensoria Pública, assim como o Ministério Público, não teriam legitimidade. É isso que vocês vão marcar numa prova objetiva. Mas se isso vem numa prova discursiva ou numa peça, vocês vão sustentar aqui. A tutela coletiva integra um microsistema coletivo, e que essas leis dialogam em um diálogo das fontes. Se há previsão expressa para a tutela coletiva da Defensoria Pública, inclusive na Constituição, por que não prevalecer uma norma de status superior que não faz qualquer distinção? Mais que isso, se o mandado de segurança é uma garantia fundamental, ele deve ser interpretado à luz da máxima efetividade. E não permitir que a Defensoria Pública tenha essa legitimidade é apequenar não só a instituição Defensoria Pública, como o próprio instrumento importantíssimo de garantia dos direitos fundamentais, que é o mandado de segurança. Sobre o tema legitimidade da Defensoria Pública, eu escrevi um texto que eu publiquei no site do Eduardo Gonçalves. Lá eu enfrento a questão do mandado de segurança, do inquérito civil público, da improbidade administrativa. Não é o tema da aula, mas quem tiver curiosidade é um tema importantíssimo de prova e está lá, está bem legal, fiz uma pesquisa bem interessante. E aqui eu trouxe um tema, dica para a prova. De vez em quando visitar o site da Defensoria Pública. É muito comum que caia na semana da prova um tema que está sendo debatido na instituição. Vale a pena acompanhar o site, vale a pena acompanhar os eventos da instituição. E esse ano, dia 28 de junho, foi publicado no site da Defensoria Pública que foi ajuizada uma ação civil pública na comarca de Conceição de Macabu, exigindo a reforma daquele hospital. Foi indeferida a liminar na primeira instância e a Defensoria Pública ganhou na segunda instância. Isso aqui é uma demonstração da Defensoria Pública atuando na tutela coletiva e na promoção do direito à saúde, que, aliás, é um tema queridinho da doutora Thaisa, que não só tem muita influência na instituição, como pode ser uma potencial integrante da banca. Logo, direito à saúde e tutela coletiva é um tema quente de prova, que vale ser aprofundado e acompanhar o que está sendo debatido na instituição. E aqui é o ponto alto da aula. Há dois precedentes importantíssimos. A doutora Thaisa sonha com eles, chora com eles, dorme agarrada com eles, e eles já estão caindo em provas. E eles não podem ser confundidos, e eu estou vendo muita confusão entre os estudantes, entre os concurseiros. O primeiro precedente que a gente vai enfrentar é do ano passado, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e que envolve a possibilidade ou não de concessão de medicamentos não previstos na lista do SUS. Para que um medicamento, em regra, seja comercializado e ofertado no Brasil, ele precisa ser aprovado pela Anvisa, que é uma autarquia federal, uma agência reguladora que tem essa atribuição. Mas para que ele seja ofertado pelo SUS, ele precisa passar por um novo corpo técnico até que ele entre na lista e seja ofertado também nos hospitais públicos. A doutora Thaisa, inclusive, falou o seguinte para a gente: qual o sentido de um medicamento ser aprovado pela Anvisa, que é uma agência reguladora com corpo técnico qualificado, pode ser vendido na farmácia e não poder ser ofertado num hospital público e ter que passar de novo por um novo corpo técnico? Qual é a razão de ser? Mas, enfim, é isso, essa lista do SUS que foi debatida no STJ e a possibilidade ou não de concessão pelo Poder Judiciário dos medicamentos fora dessa lista, já aprovados pela Anvisa,
mas fora da lista do SUS. Isso aqui, gente, tem que ler e reler, ler e reler, ler e reler. E eu sublinhei um trecho porque esse trecho foi acrescido por meio de embargos de declaração. Cuidado com o precedente. Vocês têm que ler o de 12/9/2018, quando a tese foi alterada. Se vocês pegarem do primeiro semestre, essa parte sublinhada faz toda a diferença, ela não vai apresentar lá. Foi definido em sedes de repetitivos. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Primeiro requisito, cumulativo. Comprovação por meio de laudo médico fundamentado. A Fazenda vai sustentar que esse laudo médico tem que ser de médico do SUS. Os votos dos ministros foram expressos em afirmar que pode ser médico também privado. Não precisa ser laudo de médico do SUS. A comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ou seja, o laudo tem que falar, o medicamento equivalente na lista do SUS é insuficiente para aquele tratamento, por isso é indispensável que seja ofertado o medicamento de fora da lista. Segundo requisito cumulativo, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, seja do indivíduo, seja da família. Qual a crítica pode ser feita aqui? Um dos principais princípios norteadores do SUS é justamente a universalidade. Ora, se o SUS é universal e deve ser ofertado aos ricos e aos pobres, não faz sentido a criação de requisito judicial que não está previsto, ou melhor, viola a universalidade prevista na Constituição, na Lei 8080, mas foi esse requisito apresentado pelo STJ. Vocês podem fazer essa crítica, mas fiquem com o entendimento dominante. E requisito cumulativo C, existência de registro no medicamento na Anvisa, observados usos autorizados pela agência. Olha só, inicialmente na tese de repetitivo fixado, só se falava em existência de registro no medicamento na Anvisa. Beleza. A Fazenda Pública, se eu não me engano, a PGE do Rio de Janeiro, ofereceu embargo de declaração, falando, opa, peraí, está faltando alguma coisa aí. E foi acrescida essa parte final sublinhada. Observados usos autorizados pela agência. O que isso quer dizer? O STJ vedou a utilização, ou melhor, a possibilidade de fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos em utilização off-label, ou seja, para além daqueles usos previstos na bula ou ao menos autorizado pela Anvisa. E o fundamento normativo de fato existe, é o artigo 19T da Lei 8080, que veda não só a concessão de medicamentos pelo Estado para utilização não autorizado pela agência, como também aqueles não registrados na Anvisa. De fato, para esse requisito, há previsão normativa expressa na Lei 8080. E vocês não podem confundir esse precedente com um de plano de saúde, também muito recente, por isso a confusão é possível. O STJ reconheceu em período muito próximo de que os planos de saúde estão sim obrigados a fornecer remédios, medicamentos na utilização inclusive off-label. Afinal de contas, é o médico que assiste aquele paciente que deve determinar qual é o medicamento e qual sua utilização mais apropriada para aquele caso concreto. Ocorre que esse fundamento também faz sentido quando se trata do SUS. Mas, para a prova, fiquem com o STJ, façam eventual crítica, mas lembrem que, de acordo com o STJ, o plano de saúde é compelido a fornecer medicamentos off-label, a Fazenda Pública não, com base no artigo 19T. E aí eu avanço para um segundo precedente, esse ainda mais recente, foi cobrado na prova oral da Defensoria Pública mais de uma vez, e também é importantíssimo para a Defensoria Pública, já caiu, inclusive, na prova do Ministério Público de São Paulo, em que se exigia basicamente a memorização de todas essas teses, outro precedente para ler e reler e não confundir com o anterior. O Supremo Tribunal Federal, esse ano, enfrentou a questão dos medicamentos experimentais e sem registro na Anvisa, e definiu o seguinte: o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Isso já era pacífico, inclusive já era o entendimento do Supremo Tribunal Federal naquele precedente conhecido envolvendo a pílula do câncer. Os medicamentos experimentais são aqueles em que ainda não se sabe quais são os seus efeitos colaterais, se efetivamente eles são capazes ou aptos ao tratamento que se busca.
ainda não foram aprovados por nenhuma agência reguladora, não foram consagrados na comunidade científica. Os riscos são muito grandes. Logo, por óbvio, o Estado não pode ser obrigado a fornecer. Alguns ministros até fizeram a ressalva do seguinte: determinados medicamentos experimentais, mas se tiverem um nível um pouquinho mais avançado de estudo, poderiam ser até fornecidos para pacientes terminais. Mas não todo e qualquer medicamento, isso poderia ser analisado à luz do caso concreto. Outra tese que foi definida: a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Cuidado com as assertivas em provas objetivas, ou cuidado com a maneira como ser perguntado numa prova discursiva. De fato, a ausência de registro na Anvisa veda o fornecimento daquele medicamento, em regra. E aí segue o Supremo Tribunal Federal. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário, em casos de demora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, em prazo superior ao previsto em lei, quando preenchidos 3 requisitos. Esses prazos são 120 dias ou 365 dias, são os prazos previstos nos procedimentos administrativos da Anvisa. Primeiro requisito cumulativo: a existência de pedido de registro de medicamento no Brasil. Então, a regra geral é não concessão do medicamento sem registro, mas será possível se houver pedido já de registro na Anvisa daquele medicamento e uma mora irrazoável na análise daquele processo administrativo no âmbito da agência reguladora. Mas o próprio Supremo fez exceção, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras ou ultra-raras. O que é isso? Há determinadas doenças que são tão raras, em que a indústria farmacêutica até desenvolveu determinado medicamento para, por exemplo, minimizar o sofrimento daquele paciente. Mas aquela doença é tão rara, e esses processos nas agências reguladoras pelo mundo são tão caros que não vale a pena economicamente registrar. Nesses casos, pode o Poder Judiciário determinar a concessão daquele medicamento. Avançando, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior, como a FDA nos Estados Unidos. Eventualmente, o medicamento ainda não foi registrado na Anvisa, mas há o pedido de registro e já foi registrado na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Logo, há fortes indícios de que esse medicamento já foi estudado pela comunidade científica. Outro requisito: a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. São esses os requisitos cumulativos, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, para que seja possível a concessão de um medicamento sem registro na Anvisa. E mais, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Isso faz com que a gente não atue nessa área, porque se a União estará no polo passivo da demanda obrigatoriamente, porque a Anvisa justamente é uma autarquia federal, haveria atração da competência da Justiça Federal em decorrência do artigo 109, inciso 1º, logo, quem teria legitimidade? A Defensoria Pública da União, e não a Defensoria Pública do Estado. Cuidado com esse requisito exigido pelo Supremo Tribunal Federal. Para a gente fechar, outro tema que foi exigido na minha prova oral, tema contemporâneo, extremamente contemporâneo no sistema interamericano de direitos humanos. A judicialização dos DESCA, os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais no sistema interamericano de direitos humanos. Eu li 3 livros para organizar esse slide aqui, e essa distinção em fases é minha, tá? Nenhum livro faz essa distinção, mas eu achei mais didático organizar dessa forma. Num primeiro momento, na jurisprudência da Corte e também nos comitês da ONU, prevalecia que seria impossível a judicialização dos sistemas internacionais de direitos humanos, dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Por que isso? No âmbito internacional, houve inicialmente uma cisão de pactos e cada um deles consagrou direitos de gerações distintas. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, previa os direitos de primeira geração e prevalecia naquele momento que aqueles direitos eram imperativos, normativos, auto-aplicáveis. De outro lado, isso em decorrência de uma lógica de Guerra Fria, de divisão de blocos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais previa os DESCA, mas em seu artigo 2º consagrava a progressividade desses direitos. Se entendia que
os direitos econômicos, sociais e culturais não seriam sindicáveis no âmbito do sistema internacional de direitos humanos, justamente porque a sua promoção seria progressiva. Como se exigir algo se se reconhece que a promoção daqueles direitos está entranhada nas limitações fáticas e orçamentárias dos estados signatários daquele tratado. Então, num primeiro momento, só seria possível recorrer às instâncias internacionais de direitos humanos quanto aos direitos civis e políticos, jamais com relação aos DESCA. Numa segunda fase jurisprudencial dos sistemas internacionais, e aqui especificamente ao sistema interamericano, passou a ser possível sim a judicialização dos DESCA, mas só alguns deles. O protocolo de El Salvador, ele tem natureza jurídica de um protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas, na verdade, ele é um novo tratado internacional, autônomo, que consagra os DESCA no sistema interamericano. Ele é de 1988 e foi internalizado em 99 no Brasil. Ele permite, sim, a judicialização da Corte de dois direitos sociais. Os direitos sindicais e os direitos envolvendo educação. Ele não permite, portanto, que seja judicializado na Corte Interamericana o direito à saúde, à propriedade comunal indígena e outros tantos. Então, enquanto num primeiro momento era impossível judicializar os DESCA e no segundo momento só era possível judicializar os direitos sindicais e a educação, num terceiro momento a Corte faz um verdadeiro invencionice hermenêutica. Ela passa a fazer o seguinte: de fato, eu não posso judicializar o direito à saúde. Mas o direito à saúde é um pressuposto para a vida digna. Logo, eu vou enfrentar temáticas que envolvam o direito à saúde. Mas eu não estou condenando o Estado em decorrência da violação do protocolo de El Salvador, porque eu não posso. Mas em decorrência da violação ao direito à saúde, aquele Estado violou, por exemplo, a integridade física daquele cidadão, a vida digna daquele cidadão. E esses direitos eu posso sim enfrentar, eu posso sim judicializar. Até porque os direitos humanos fundamentais são interdependentes, interrelacionados, indivisíveis. A gente falou no começo que a promoção de um direito social interfere na interpretação e no conteúdo de um direito individual. E foi nesse momento em que a Corte passou a judicializar os DESCA, ainda que de forma indireta. Cito um exemplo. Caso Gonzalez Lui, que a gente citou, que envolvia a interseccionalidade. Uma menina pobre, portadora de HIV, não tinha um tratamento de saúde ofertado, e aí naquele momento a Corte, dentre tantas violações interseccionais e discriminações interseccionais, reconheceu também que havia violação ao direito à saúde, a prestação de serviço básico de saúde para aquela criança. Mas não condenou pela violação ao direito à saúde, mas sim por outras tantas razões, o que inclui a discriminação, a violação ao direito à vida digna, a integridade física daquela criança. Hoje vivemos uma quarta fase jurisprudencial, é a aplicação direta dos DESCA. E o caso mais paradigmático foi o caso Lagos del Campo. A Corte passou a afirmar o seguinte: é verdade, de acordo com o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o artigo 26 da Convenção Americana, o Protocolo de El Salvador, os DESCA devem ser aplicados de forma progressiva. Mas espera lá, esses tratados internacionais têm 20, 30, 40 anos. Já deu tempo dos países latino-americanos, dos signatários do sistema interamericano, começarem a promover esses direitos. Inicialmente, no caso Lagos del Campo versus Peru em 2017, a Corte foi até tímida. Ela fez uma associação que se aproximou do modo indireto. Ora, eu posso judicializar direitos sindicais. Isso aqui tem a ver com direito do trabalho. O caso envolvia a legislação trabalhista. E aí, no método hermenêutico, ela judicializou e condenou o Peru também em decorrência de violação de direitos trabalhistas e não só sindicais. O grande precedente, a grande virada mesmo, e que estava no edital da Defensoria do 26, foi o caso Poblete Vilches, que envolvia direito à saúde de pessoa idosa no Chile. O senhor Poblete Vilches teve os mais diversos direitos violados, o tratamento dele foi ineficiente, e naquele momento, naquele acórdão, a Corte reconheceu que a essa altura do campeonato há determinados direitos econômicos, sociais e culturais que podem ser sim judicializados de forma imediata. Outros a gente deve respeitar a progressividade, como, por exemplo, o ingresso ao ensino superior. Mas, por exemplo, o ensino básico,
e a saúde básica, e no caso envolver a pessoa idosa e, portanto, vulnerável, esses já são sindicáveis de forma imediata, considerando o desenvolvimento dos direitos humanos na América Latina, e esses eu posso condenar ao Estado. De forma muito semelhante no caso Cuscupivaral, posterior, inclusive, à publicação do edital da Defensoria, se não estaria nele certamente. Ele envolvia o direito à saúde de mulheres gestantes portadoras de HIV, que não tiveram tratamento recebido pelo Estado da Guatemala e as suas crianças nasceram portadoras de HIV por falta de tratamento adequado. Nesse caso, a Corte reconheceu que a situação era de tamanha vulnerabilidade que era outra hipótese de judicialização imediata dos DESCA. Esse tema foi exigido na minha prova oral e a examinadora queria ouvir um breve desenvolvimento da impossibilidade de judicialização e judicialização restrita, judicialização de modo indireto por malabarismos hermenêuticos e, por fim, ela queria ouvir o caso Poblete-Vilches, que envolve direito à saúde de pessoa idosa. Gente, é isso. Ações afirmativas e direito à saúde. Eu espero que a aula tenha sido produtiva, o caderno esteja redondinho e estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Meu nome é Luiz Henrique, estou muito feliz de estar aqui agora ministrando essa aula para vocês e aguardo as próximas oportunidades. Obrigado.